Que atropelo, meus amigos! 8-0 foi o placar do jogo entre Flamengo e Vitória. Alguém será que anotou a placa? Se liga só nas palavras do Felipe Luiz após esse massacre do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, tá difícil aí desbancar esse Flamengo, tá difícil tirar a liderança do rubro-negro da competição. Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com o Firula, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam pro gol. E isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Agora, pelo que me falaram ali, a maior vitória, né, da história do pontos corridos, então me deixa com motivo de muito orgulho. E o que demonstra foi que depois da grande vitória e do grande os jogadores fizeram não um esforço físico, fizeram um esforço mental para sair do nível de euforia de ter eliminado o Inter lá em Porto Alegre, na casa deles, e fazer o jogo que fizemos. E esse esforço mental faz com que o time entrasse dessa forma, concentrado dentro do campo. Isso prova com que os jogadores, eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final, e esse é o caminho. Como eu falei, o Saul é um desses jogadores que podem fazer várias posições, igual era o Gerson, né, que também jogava de volante, podia jogar mais adiantado. As circunstâncias que aconteceram com lesões, com cartões e com a falta, né, de alguns jogadores, como a lesão do Eric, o próprio Alan teve uma lesão, o Nico, me fez pensar em trazer ali também, principalmente pelo momento do Plata e do Luiz Araújo, onde estão cada vez melhor os dois. O Plata está num momento extraordinário também, e eu sei que o Saul tem muito mais para dar naquela posição mais adiantado, mas é verdade que deixou essa dupla de volantes que você citou, Saul e Jorginho, deixaram um bom sabor desde o primeiro jogo, e cada vez mais estão mais entrosados, porque eu acredito muito nessa relação, como eles se entendem dentro do campo, como eles se procuram, e eles estão se procurando cada vez mais, estão se entendendo, se complementando e fazendo as coberturas necessárias, tanto com bola como sem bola, onde estão muito bem compenetrados, e é isso, mais concorrência e melhor para mim. Bom, como eu falei na outra coletiva, quando chegam muitos jogadores novos e tem entradas, saídas, o grupo ele se transforma, né? O ambiente ele se renova. Muitas vezes existe um período onde parece que o grupo está encontrando nova alma ali, e esse momento passaram alguns jogos e o grupo está criando essa identidade. Eles estão cada vez mais amigos, dentro e fora do campo, estão se conhecendo cada vez mais, estão se adaptando à cidade, os jogadores novos, e os que já estão ajudando muito eles nesse processo de adaptação. Mas isso tudo também tem uma parte negativa, onde os jogadores precisam se encontrar, se adaptar dentro do campo, encontrar a sua melhor versão, dependendo do jogador que tem do lado. E aí teve esse momento de transição, e a equipe se encontrou, essa identidade está se formando justo no momento mais importante da temporada, onde foi às oitavas da Libertadores, né? Então, junto com essa nova identidade, veio as vitórias e a confiança. Então agora o grupo está muito fortalecido com isso, mas como eles mesmos falaram dentro do vestiário, pés no chão, estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda, temos muito pela frente, e temos que continuar trabalhando. E pelo que eu sinto desse grupo, querem trabalhar mais e mais. Bom, sobre contratações e saídas, eventuais saídas,
assunto da diretoria, né? É o clube que monta o elenco para que eu possa tirar a máxima performance deles. Eu acredito que não deve haver mais entradas, mas sim possivelmente saídas nesse grupo, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas eu não tenho nenhuma dúvida que está muito forte. Esse elenco está muito forte e, como eu falei na pergunta anterior, a chegada de novos jogadores cria essa concorrência interna e eleva muito o nível de jogadores até que não estavam num grande momento e estão crescendo junto, né? Isso é o melhor. Eu acho que a janela do Flamengo, não acho, eu tenho certeza que a janela que nós fizemos foi extraordinária. Foram contratações pontuais que identificávamos que necessitávamos melhorar e elevar ainda mais o nível. E a gente vê essa qualidade dentro do campo, né? Mas, respondendo a tua pergunta sobre os gols, hoje entrou no começo, mas o jogo tem 90 minutos, às vezes pode entrar no segundo tempo. O importante é que o time mantenha a consistência. Ser consistente no futebol é o mais importante. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico, e se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos, escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe, é muito importante a chegada dele, também para levar o nível tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto, e tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso.